Bom dia, quero mais uma vez compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Quero ler o Evangelho de João, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo de número 14, que diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É o paralítico que havia 38 anos com enfermidade, né? Aquela situação. E o Senhor Jesus, pelo ato misericordioso, não por merecimento daquele rapaz, daquele homem, mas Jesus vai até ele e Jesus o cura. E ele nem tinha fé. Ele nem tinha fé. Ele acreditava em outras coisas. Existem muitas pessoas que fazem procissões, caminhadas, né, buscando a sua cura, promessas para pessoas que já morreram e que tem estátua deles aí em todo canto. E isso é Deus morto, tá certo? Isso é Deus morto. Você fazer promessa para quem já morreu, só tem um que nós podemos confiar e crer que já morreu, mas que já ressuscitou. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus, né? Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. A Ele você pode fazer um voto, que a gente conhece como promessa, né? Pode até fazer um voto. Mas, assim como aquele homem paralítico, ele não acreditava em Cristo, ele não conhecia Jesus. Mas Jesus, pelo um ato misericordioso, ele vai até aquele local tenebroso que aquele homem estava, um local muito místico, né? Muito supersticioso. Tem pessoas que é cheio de superstição. Aí você diz assim: não, eu fiz isso e recebi minha cura, né? Eu fui andando a pé daqui para o Juazeiro e consegui minha cura. Eu fui lá no Canindé e consegui a minha cura. Mas quem te curou não foi o Padre Cícero, porque o Padre Cícero está morto. Quem te curou não foi o Francisco de Assis, porque o Francisco de Assis está morto. Está morto e não pode fazer nada por você. Tá certo? Maria não pode fazer nada por você. Só Jesus. Jesus, ele pode. E ele deseja te ajudar, né? Mas de um ato misericordioso de Cristo, ele levantou aquele homem e tornou ele livre daquela sua mazela. Assim também, há muitas pessoas que não creem em Cristo, que não conhecem o poder de Jesus. Há muitas pessoas que buscam a sua cura de forma mística, de forma supersticiosa, através de crendices que as pessoas contam, porque deu certo para uma pessoa e você acha que dá certo para você também. Mas o Senhor Jesus, pela misericórdia, ele pode curar. Pela misericórdia. Porque Deus, ele se compadeceu dessa pessoa. E ele, apesar da idolatria daquela pessoa, apesar daquela pessoa não conhecer, mas Jesus, pela misericórdia, ele cura. Porque ele tem um propósito. Que através daquela cura, a pessoa, ela conheça a Cristo. Ela reconheça que foi Jesus que teve misericórdia. E assim Jesus fez com aquele homem. E depois aquele homem não conhecia quem era Jesus. Os judeus o indagaram a respeito. E ele disse: olha, um homem me curou. E ele não soube dizer quem era. Mais tarde Jesus vai encontrar com ele. E Jesus, ele vai dizer: olha, não peques mais, né? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Existem muitas pessoas que foram abençoadas por Deus pela cura, que buscavam a cura. E quando o Senhor Jesus curou, abençoou, depois elas abandonam Jesus. Depois elas abandonam a fé. Quantas e quantas pessoas estavam na luta, né? Estavam questão de enfermidade, questão difícil, né, da vida. E Jesus, de uma forma misericordiosa, não por merecimento, ele foi lá e curou. E aquela pessoa não agradeceu, abandonou a Cristo, foi viver a vida de pecado. O que Jesus está querendo dizer?
que as nossas mazelas, irmãos, é causa do pecado. Tudo é causa do pecado. E a gente precisa abandonar o pecado. A nossa saúde espiritual, saúde mental, a nossa saúde física, ela depende de a gente se arrepender do nosso pecado. Nosso pecado a gente tem que abandonar. Tem muita coisa que você não vai resolver com terapia, você vai resolver com arrependimento mesmo, né? Jesus está dizendo para aquele homem. Aí você pode pensar, rapaz, mas Jesus ele está ameaçando ele. Se ele voltar a pecar, vai acontecer algo pior. Vixe, Deus é tirano. Eu tenho medo de Deus. Não, gente. É um aviso. Se Jesus ele não amasse, ele nem advertia. No trânsito você tem placas de regulamentação e placas de advertência. Aquelas placas ali, o governo está advertindo, né? Que lá na frente vai ter um fotossensor, lá na frente vai ter uma curva sinuosa. E aí você pode chegar naquela curva de surpresa e pode sobrar. Mas tem a placa de aviso, né? A placa de advertência. Então o Senhor Jesus, a sua palavra, a sua lei, não são ameaças, são advertências. Jesus está dizendo o tempo todo, né? Não matarás, não furtarás, não faça isso, não faça aquilo. É pelo nosso bem. É porque Jesus sabe que todos os males provêm do pecado, da nossa rejeição a Cristo. Todos os males provêm quando nós abandonamos a Cristo Jesus, quando nós abandonamos a fé. Então Jesus está advertindo aquele Senhor: olha, tu agora está curado, né? Agora não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Quantas e quantas pessoas que se afastaram do Evangelho e hoje o seu estado é pior, deplorável, é pior do que o início. Quantas e quantas pessoas. Jesus ele disse que quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele fica andando por lugares áridos e depois ele volta e vê aquela casa limpa, vazia e sem nada. Ele vai voltar e trazer com ele mais 7. Jesus disse que o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Ou seja, existe muita gente brincando com Deus, buscando ajuda na igreja, buscando libertação, e depois que Jesus abençoa, a pessoa volta para as mesmas práticas. E isso é o que Jesus está advertindo: olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então é isso, tá bom? A palavra de Jesus ela está nos advertindo, não é ameaçando. Deus não é tirano, ele é amoroso. Porque ele não precisa ser tirano, né? Mas ele, pelo amor, pela misericórdia, ele adverte. Mas há alguns que abandonaram, que o Senhor deixa a sua própria sorte. Porque existem muitos que já rejeitaram o Senhor, já ouviram a palavra, já conhecem a verdade, mas preferem viver na apostasia. Apostasia é você abandonar, voltar para aquilo que você já vivia antes, tá certo? Então essa é a palavra de Deus para você e para mim. Vamos ter cuidado com o pecado, certo? Não é para cuidar do pecado, não. O pecado você não é para cuidar dele, não. É para ter cuidado com o prejuízo que o pecado pode trazer para você. O pecado, ele traz destruição para você, para sua vida, para sua família, traz maldição para você, certo? Então que Deus lhe abençoe nesse dia de hoje. Amém?